Obediência gera recompensa. Hoje vamos falar da história de uma jovem judia, uma órfã, que salvou toda a sua nação, todo o seu povo, porque ela soube ser obediente. Vamos falar da rainha Esther, que começou a sua vida não como uma rainha, mas a sua história é a história de uma órfã. E enquanto o Instagram vai avisando que eu estou chegando, vou esperar um pouquinho e vou também encaminhar alguns aviãozinhos, vou mandar o link lá na comunidade Lapidando Mulheres e vão se achegando. Hoje estamos sem musiquinha aqui. Para falar a verdade, o bastidor hoje estava pegando fogo, pipocando. O Instagram está avisando que eu estou ao vivo. Cadê? Aqui, ó. Boa noite. Oi, Karina. Karina, Thaís, vão se chegando, vão mandando aviãozinho. Eu vou mandar o aviãozinho lá na comunidade agora. Estamos ao vivo para falar sobre Rainha Esther. Quem vai chegando já vai mandando aviãozinho aí para pelo menos 5 mulheres. Convide aí pelo menos 5 mulheres para assistir essa live conosco. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho. Rainha Esther. Como que ela se tornou rainha? O pano de fundo, o início de tudo, a gente fez na live passada, onde a gente falou sobre a rainha Vasti, que perdeu a sua coroa pela insubmissão, pela desobediência, pela falta de sabedoria. E a rainha Esther vem para substituir uma coroa. Às vezes, a gente está num papel que é nosso e a gente precisa ser substituído por alguém que vai cumprir essa função melhor que nós. Falamos disso na live passada. E foi uma live mais dura, porém muito necessária. Quem estava aqui na semana passada, na live da semana passada? Eu tô mandando aqui aviãozinho agora. E já vou mandar o link lá na comunidade. Deixa eu ver aqui. Tô escolhendo isso tudo enquanto o Instagram vai avisando. A noite agora foi um pouco caótica para mim. Fui deixar as crianças para dormir 8h30 no meu horário. São 4 horas de diferença. Então, eu coloco as crianças para dormir, vou tomar meu banho. Aí eu organizo ali as coisas da cozinha, organizo as coisas da janta, que a gente já tinha jantado quando fui colocar as crianças para dormir. Essa é a minha rotina. Aí eu coloquei as crianças para dormir, desci, arrumei as coisas da janta e quando eu subi para tomar banho, a Catarina estava acordada, ela acordou, ela estava com a bochechinha quente, parecia que ia dar febre, mas graças a Deus não deu, e ela estava bem dengozinha para dormir. E eu fui ficar lá com ela para ela dormir, ela demorou muito. Aí eu não tomei banho, o Miguel tá acordado, não quis mamar direito. Confusão. Tô aqui mandando aviãozinho enquanto eu conto para vocês o que estava acontecendo nos bastidores, que é para vocês verem que por aqui a gente também tem nossas lutas, nossas guerras. Se fosse depender só de mim mesmo, hoje não tinha live. Assim, ó, sendo muito sincera do fundo do coração, meu coração tava apertado, querendo estar ou com o Miguel, ou lá com a Catarina, ou tomando banho, lavando meu cabelo, que eu passei óleo no meu cabelo. Eu passei um óleo hidratante no meu cabelo, para eu lavar meu cabelo no banho que eu tomaria antes de fazer essa live. Então, não tive meu tempo de lavar, não pude tomar meu banho de rainha, meu banho premium, que era o objetivo. E eu tô aqui agora só pelo cumprimento do propósito mesmo. Estamos ao vivo. Foguinho. Pronto. Avisei a todas que estamos ao vivo.
A Karina falou, foi marcante, foi um choque de realidade com relação à live da semana passada. Queria que você colocasse nos comentários agora, da onde você tá falando. Eu tenho aqui algumas pessoas novas. Juliane, Esmerinda, Damien, a Hanin, eu preciso aprender a falar o nome dela, dessa preciosa que tá bem aqui. Hanin Syed, não sei como é que fala, é um nome que eu acho que é estrangeiro, pela forma de escrever, pela sonoridade do nome, e eu ainda não sei falar. Depois eu vou perguntar pra ela vou pedir pra ela me mandar um áudio falando como é que é o nome dela, como é que eu falo o nome dela. Hanis Sayad, não sei. E a Érica, a Karina, a Keren, as minhas preciosas, eu tenho alunas da mentoria, tenho alunas que já vão entrar, que já querem garantir a vaga da próxima mentoria. Vai ser uma bênção, como está sendo a mentoria agora. A gente começou essa mentoria com o objetivo, a mentoria que está acontecendo agora, a mentoria Lapidação, que ela foi criada às pressas, foi sintetizado todo um conteúdo que eu tinha separado para fazer numa mentoria de 3 meses. Eu precisei extrair uma parte que eu considerava mais urgente para entregar numa mentoria de 30 dias, porque a gente viu que existia uma demanda de mulheres precisando de um ponto de partida, de um passo 1, de como começar a entrar nesse processo de lapidação. Então eu me comprometi a entregar uma mentoria de 30 dias. A gente agora está no 22º dia, vamos finalizar ela dia 20, na sexta-feira que vem. E eu estou muito satisfeita, muito feliz com o resultado. Tá sendo uma bênção, sabe? Hoje eu recebi relatos maravilhosos delas. Eu perguntei, como é que vocês estão se sentindo hoje? E elas começaram a falar sobre os avanços que elas tiveram emocionalmente, espiritualmente, comportamentalmente, né? De comportamento. O que faz muita diferença no nosso processo de lapidação. Às vezes a gente está num piloto automático, achando, né, vivendo, sobrevivendo, só existindo e reagindo, muito reativas. E quando a gente para estudar, quando a gente para olhar para dentro, para se enxergar, e a gente começa a entender por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente age como a gente age, aí o nosso comportamento começa a mudar. A gente para de ser impulsiva, a gente para de ser reativa e a gente começa a ter mais cautela na fala, mais ponderamento na reação, a gente começa a pensar mais nas coisas com mais maturidade. O objetivo da mentoria é esse, trazer mais maturidade emocional e espiritual para lidar com as crises, com os processos da vida, com o casamento, com o marido, com um processo de separação, um processo de restauração. Então, eu tenho ali mulheres que estão separadas, que estão se separando, que já se separaram, voltaram, mulheres que estão com um casamento bem bom, só que ela entendeu que ela precisava melhorar enquanto pessoa para ter um casamento melhor ainda. E eu consigo trazer, eu consegui ter, digamos que 100% de aproveitamento. Eu escolhi a dedo cada mulher que ia participar dessa primeira mentoria. Eu queria só mentorias, eu só queria mulheres que estivessem realmente comprometidas com o seu processo. Elas preencheram um formulário para entrarem nessa mentoria. E pelas respostas eu conseguia identificar se estava no momento ou se não estava. E eu escolhi a dedo. Tiveram mulheres que queriam participar, mas eu preferi deixar para um outro momento. Nessa mentoria de 3 meses, mais robusta. E eu consegui ter... Eu posso dizer que eu tenho 100% de aproveitamento. Que todas as mulheres que estão lá, realmente, elas estão estão com um novo nível de consciência. Estão se sentindo mais seguras, mais confiantes, mais lapidadas. Acho que essa é a melhor palavra. Mais lapidadas internamente. E isso tem refletido no casamento, tem refletido na forma que ela se enxerga, na autoimagem, como ela se sente com relação a ela e o mundo. Ela parou de ser uma coadjuvante das coisas que vão acontecendo, dos acontecimentos, e está começando a se tornar uma protagonista que cria esses movimentos, que cria
as coisas, que cria o cenário. Ela não deixa simplesmente o cenário interferir nela. Ela cria a cena, digamos assim. A Karina tá aqui falando, a Karina é a aluna da mentoria, tá falando, tá sendo maravilhoso, uma grande evolução em tão pouco tempo. E a ideia aqui é continuar. Esse processo de lapidação, ele é contínuo, constante, e a gente vai falar hoje muito de processos de lapidação a partir da história da Rainha Esther. Por isso que eu comecei falando isso. E a gente vai começar, quem tiver com a sua Bíblia, segura ela aí, que a gente vai para o livro de Esther, capítulo 2. Vamos começar no capítulo 2. Capítulo 1, a gente fez uma live inteirinha só do capítulo 1, que foi muito poderosa. Então, você que está assistindo essa live, volta uma live depois que você terminar essa, assiste a live anterior, para você pegar a história do início de uma forma que vai te edificar, que vai ser muito produtiva para você também, tá? Então, vamos lá. Esther é fruto de uma grande oportunidade. Ela foi a substituta de uma rainha que não soube agir com sabedoria, que não teve submissão, que não entendeu o seu papel de rainha e não assumiu as responsabilidades que o papel de uma rainha exerce, o papel da mulher. E aí eu coloquei você nesse papel de rainha do seu lar, para trazer no contexto dos dias de hoje. Ela não soube e o rei substituiu ela. Então vamos começar do capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Ele fez um decreto onde ela nunca mais estaria na presença dele, porque ela tinha sido desobediente. Ele chamou ela para participar do evento, que ele estava ali, e ela não foi, ela falou que não iria. E ele, com muita sabedoria, pegou o conselho com os sábios, com seus conselheiros, e eles chegaram a um veredito do que seria o ideal para aquela situação. De acordo com a posição dele de rei, de acordo com a posição dela de rainha, ele não agiu pelo impulso, ele não teve abuso da autoridade dele, ele não mandou enforcar ela, apesar de que ele podia fazer isso. Ele simplesmente fez um decreto onde ele tirou ela da presença dele permanentemente. E naquela época, um decreto feito não podia ser revogado. E mesmo que depois ele pensou, né? Se eu tirar a rainha da minha presença, eu fico sem uma rainha. Então, quando ele pensou na consequência disso a longo prazo, alguns dos seus servos mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha servas em todas as províncias e ordene que tragam. Escolha servos em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital da Pérsia, no caso. A gente está falando de um reinado da Pérsia, um reinado rico, um reinado poderoso, um reinado próspero, de muitas posses. Então, e esse palácio do reinado persa ficava na cidade de Suzã. Então eles pegaram lembra que eu falei para vocês que eram 127 províncias? 127 províncias, escolheram as mulheres mais lindas, as jovens mais lindas, jovens virgens. Então eu imagino que eram ali meninas entre 14 e 16 anos, 14 e 20 anos no máximo, eram meninas novas. E foi uma ordem, não era assim, se voluntariem para ser a próxima rainha, não. Ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã. Que o eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Eunuco, eu tinha perguntado na live passada, eu perguntei, quem sabe o que é um eunuco? Ninguém sabia dizer o que era um eunuco. Teve a Gi que falou assim, o eunuco é aquele, é um servo do rei. Sim, mas o que torna ele diferente?
o eunuco tinha sua parte íntima retirada, para que ele pudesse estar entre as escravas, entre as concubinas, entre a rainha, sem oferecer nenhum tipo de perigo masculino, de abuso, de nada. Então o eunuco, ele vivia em função de cumprir a sua ordem, e ele era um homem de confiança, porque ele não tinha como fazer nada de errado com elas, porque ele tinha sua parte íntima retirada. Isso era o que transformava ele num eunuco. Tinha outros tipos de servos, mas o específico eunuco, o tipo de servo específico eunuco, ele tinha sua parte íntima retirada. Então pensa, um homem que não tinha, né? Foi retirado o seu pênis. Esse era o eunuco. Quem que tá aqui na live que sabia dessa informação? E aí, elas iam receber um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez com o que lhe sugeriam. Em Suzã morava um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, depende da versão da Bíblia. Filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai, ou Mardoqueu, estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, a Esther, uma moça bonita e formosa. A Bíblia relata, Esther era bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a criado como se ela fosse sua filha. Antes de continuar lendo, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas. Suzã era a capital da Pérsia, era onde ficava o palácio real e era onde estava Esther. Esther era chamada Hadassa, o nome original da Esther era Hadassa, mas por que ela trocou o nome? Porque Hadassa é um nome judeu, é um nome judeu, né? E os judeus naquela época eram perseguidos. Por uma questão estratégica de esconder a sua origem, Esther teve o seu nome trocado, porque Hadassa era claro que ela era judia. O nome Esther, ela podia ser confundida com os persas, com o pessoal daquele povo. Então não gerava um risco à vida dela, pela uma perseguição por ela ser judia. Mardoqueu, filho de Jair e descendente de Simei. Simei foi um homem que teve sua vida poupada pelo rei Davi quando seu filho Alimeleque estava em guerra para tomar o reino e estava numa confusão lá. Simei tem uma parte da Bíblia em que fala que Simei, ele era um homem que estava amaldiçoando Davi e toda a sua geração. E Alimeleque podia ter matado, Davi podia ter matado Simei. Mas Deus tinha um plano que Mordecai nascesse. Então Simei teve sua vida poupada. Davi falou, não, deixa ele seguir, deixa ele ir embora. Para que então ele pudesse ter o seu filho, Mordecai. Entende como Deus costura? É muito interessante a forma que Deus trabalha. Sua vida não é por acaso, sua vida não é à toa. Da onde você veio não é à toa. Ninguém aqui tá aqui a passeio. Cada pessoa tem um propósito no cumprimento de um propósito maior. Esther tem o seu nome, tem o seu livro, né, aqui. Mas tem vários personagens que aparecem. São 5 personagens principais no livro de Esther. O rei Xerxes, a rainha Vasti, a própria Esther, que é a principal, é a protagonista. Amã, que a gente vai descobrir loguinho quem que ele é. E são esses 4 que eu me lembro agora. Eu achava que era 5. Qualquer coisa eu encontro o 5º aqui. Mas eu acho que são esses 4. A rainha Esther, que é a protagonista. A rainha Vasti, que foi quem deu lugar para ela
para que esse personagem tivesse vida, claro que tudo dentro do propósito de Deus. Mordecai, que era o mentor da rainha Esther, o seu primo, não, ele era tio, e Amã, que era o vilão dessa história, e o rei Xerxes. Já tô confusa, eu acho que são 5 mesmo. Então é isso. E tem uma passagem em Tiago que a primeira vez que eu a vi, eu não tinha entendido o peso e a relevância. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui estudando um pouquinho mais a Bíblia, entendendo um pouquinho mais sobre os desígnios de Deus, algo aqui me chamou a atenção. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa. Prima. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, pois os pais dela tinham morrido. E Mordecai havia adotado a menina e havia criado como se ela fosse sua filha. No livro de Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mordecai, ele era esse homem que cumpria a verdadeira religião. Ele era um homem temente a Deus, ele era um servo, a gente vai entender no decorrer da história que ele de fato tinha uma vida direcionada para servir ao Deus vivo, enquanto todas as outras, os outros povos adoravam e cultuavam deuses pagãos, mas ele tinha essa questão. Ele cuidou dessa menina como se fosse filha dele. Ele cumpria a verdadeira religião há muito tempo. E aí eu venho também, não tem como não falar da rainha Esther, a parte em que ela era viúva. Crescer sem pai é difícil. Crescer sem mãe é muito dolorido. Agora, crescer sem pai e sem mãe, de alguma forma isso acaba alterando a nossa identidade, a nossa autoimagem. Eles morreram, não foi uma escolha. Tem situações de abandono e às vezes a mãe não quis esse filho. Pode ser a sua história. Minha mãe não me queria, me rejeitou desde a barriga. Mas você não é uma aleatoriedade. Você não está aqui à toa. Nosso Deus não é um Deus de aleatoriedades. Ele é um Deus de finalidades e a sua vida existe para o cumprimento de um propósito. Independente da origem que você acha que você teve. Você não está aqui por acaso. Independente da sua origem, da onde você veio, se você era humilde, se você veio de uma família de pobreza, de miséria ou de um abuso, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida independe das condições pelas quais você veio a esse mundo. Se você tiver que ser lançada para o mundo, para as nações, se você tiver que alcançar altos degraus na sua vida, você vai fazer. Não é a sua origem, da onde você veio, que vai ser impedido. A minha mãe sempre falou que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém. Você vai, se você quiser. Porque Deus quer que você seja. E aí, se você se permitir cumprir no propósito dele, essa identidade que você precisa ativar. Quem Deus diz que você é, e não o que seus pais disseram, ou que seus cuidadores te disseram, ou que você descobriu sobre a sua infância, como foi ruim, como foi... Essas histórias ruins, essas histórias negativas ao nosso respeito, a respeito da nossa origem, não devem definir a nossa identidade, o nosso destino. A gente precisa sim saber dar luz, trazer luz às sombras de todas as histórias ruins, as histórias tristes. A gente precisa sim ter essa consciência, mas o objetivo de ter essa consciência é para você entender que as marcas que te fizeram na sua infância, as marcas, as feridas que foram abertas, elas servem como cicatrizes para expor o seu propósito. Em cada marca, em cada ferida que você tem ao longo da sua vida, desde a sua infância até a sua vida adulta, toda marca, ela não vem para te condenar, para te envergonhar. Ela vem para enaltecer o propósito de Deus na sua vida. Ela vem para te trazer autoridade dentro daquilo aonde você viveu. E é a partir da autoridade da superação daquilo que você viveu que você vai poder ajudar outras pessoas, que você vai poder servir a Deus e ao seu propósito. Tá entendendo?
Então, vamos continuar. O rei mandou anunciar a ordem. Muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o eunuco da guarda real. O chefe do harém do palácio, o eunuco Hegai, o chefe do harém do palácio, o eunuco que era chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Uma dessas moças era Esther. Ponto. Aqui no texto não me fala se o rei Xerxes era um homem bonito, um homem jovem, um homem legal, atraente, sedutor. E em todas as histórias da rainha Esther que eu vi no YouTube nessas 2 semanas, na novela da Record, o filme que tem um filme Conquista de Reis, um filme bem, bem bonito. Não cheguei a terminar ele, mas ele estava bem bonito. É um filme de quase 2 horas, filme mesmo, contando a história da rainha Esther. Tem ali a cena inicial da rainha Vashti, tem até um contexto anterior, mostrando o contexto histórico que se passa essa história. E aí, em todas essas aparições, o rei Xerxes é um homem bonito, é um homem jovem, é um homem que se atrai pela rainha Esther, é um homem atraente, é um homem envolvente. Mas aqui, a gente não sabe se ele era isso. Eu acho, inclusive, que ele era um homem mais velho, porque se ele era um rei, para ele ser rei, ele tem que assumir ele assume a coroa depois que o pai dele morre, né? Ele era um príncipe, filho de um rei, e o rei de verdade morre, e ele assumiu a coroa. Essa é uma fala de suposição. Não fiz esse estudo para saber a origem do rei Xerxes, mas a gente supõe aqui que nada... Eu estou supondo porque nada no texto me diz que ele era um homem bonito, que ele era um homem jovem, que qualquer mulher adoraria ser a rainha. E também a Esther, por ser judia, se descobrissem que ela era judia, ao ser levada, né, para o Palácio Real, ela podia simplesmente ter a vida ceifada. Podia. Então, quando fala que o rei ordenou que fossem buscar essas mulheres, as mais lindas, virgens, que essas mulheres foram levadas, eu penso na cena. Não foi algo legal. Eu não acho que tenha sido algo simples, eu não acho que tenha sido algo pacífico. Eu acredito que teve um movimento de homens cumprindo essa missão bem agressivo, bem, assim, chegava lá na casa e pegava, você é bonita, vamos, o rei, você vai ter com o rei. Aqui tem uma mulher bonita, vamos. Então a Esther foi levada. Ela não foi algo assim, pensa, a Esther podia ter um namoradinho, alguém que ela já estava prometida para outra pessoa, de outra família, não sei, apesar dela ser nova, né, os casamentos eram feitos nessa época, mais ou menos. Então, nada me diz que Esther foi feliz, que ela foi achando que era a oportunidade da vida dela. Nada que me diz que a Esther estava assim, uau, eu posso ser a próxima rainha. Não, eu penso que Esther estava apavorada. Ela estava com medo de ter a sua identidade descoberta. Ela estava com medo de não estar pronta. Como assim? É risco de ser a rainha? Ter que estar com o rei? Quem é esse rei? Provavelmente a Esther nunca tinha visto o rei. Nunca tinha tido acesso direto a ele. Não fazia ideia de com quem que ela estava indo para se casar. E ela não tinha a oportunidade de não querer. Ela simplesmente foi. Essa era a história. Hegai, o chefe do harém do palácio, gostou dela. E ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial.
arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Vamos lá. Hegai gostou dela. Mesmo com toda essa história, mesmo com todo esse contexto, Esther era uma mulher agradável, era uma mulher gentil. Eu só consigo pensar que ela era uma mulher muito sábia, muito positiva. Era uma menina, mulher não, era uma menina. Como eu disse, para serem jovens virgens, tinha que ser umas meninas novas, 14, 16 anos ali. Então ela, mesmo menina, ela sabia ser agradável. Porque para alguém gostar dela assim, nesse caso, para ela ter chamado a atenção, porque lembra que era a Esther e mais as mulheres de 127 províncias. Quantas meninas não deviam ter ali naquele harém? Quantas mulheres não deviam ter ali? Mas ela chamou a atenção do chefe do harém. Ela chamou a atenção dele. Ele gostou dela. E aqui não fala desse gostar de maneira sexual, não. Ele viu nela alguém, ele falou, gostei dessa menina. Vou já colocar ela no processo aqui de preparação. O rei, eu acho que o rei vai gostar dela. É assim que eu consigo enxergar quando eu leio esse texto. E aí, tá falando, ó, ela conquistou a simpatia dele. Então ele meio que começou a favorecer ali pra ela, mas quem ela precisou ser? Quem ela era para ela conquistar a simpatia do guarda, do chefe do harém do palácio? Ela era uma mulher agradável. Ela não chegou lá reclamando, ela não chegou lá murmurando. Muito provavelmente ela tinha um semblante diferente das outras mulheres. Ela era diferente das outras mulheres no modo de falar, no modo de agir, no modo de se comportar. Ela não ficava com murmuração, com reclamação, com história triste, com a cara fechada, sofrendo. Ah, meu Deus. Não. Eu consigo imaginar ela uma mulher que as outras meninas, inclusive, ou tinham inveja ou queriam estar perto. Para ela ter chamado a atenção, ela tinha uma certa liderança. Eu imagino que ela tinha, assim, uma certa liderança nata. E ela não ficou introspectiva, ela não ficou numa cápsula fechada, esperando ver o que ia acontecer. Não, ela se protagonizou. Eu preciso protagonizar quem eu quero ser na história que eu quero viver. E tem vezes que a gente não vai escolher o que a gente quer viver, mas a gente pode escolher como a gente vai se comportar durante o que está acontecendo. Você pode olhar para aquele momento, para aquela situação e só reclamar dela e achar que aquela fase nunca mais vai passar. Meu Deus, como eu tô sobrecarregada. Ai, como é exaustivo esse momento agora da maternidade, do puerpério. Ai, porque o meu bebê chora a noite inteira. Ai, porque meu marido trabalha o dia inteiro, a gente não se vê. Ai, porque, nossa, eu me sinto sozinha o dia inteiro, pareço viúva de marido vivo. Eu vi esse termo esses dias lá na comunidade. Eu olhei aquilo e falei, gente, como que deve estar a vida dela? Será que ela olha cada coisa na vida com gratidão? Porque essa mulher que falou que ela se sentia viúva de um marido vivo, ela tinha um marido, ela tem casa, o marido dela vive fora, bastante tempo fora porque ele tá trabalhando. Ele explicou que ele tinha um trabalho fora que ficava mais tempo fora do que dentro, mais do que o normal, tá? E aí eu olhei aquilo, na hora eu não entrei naquele assunto, mas me ativou um alerta. Falei, qual que é o nível de gratidão dessa mulher? Ela só tá olhando pro cenário triste, enquanto ela podia estar profetizando, aproveitar que esse tempo, né, que é uma fase. Nada na nossa vida dura para sempre, nada. Nem a fase boa, nem a fase ruim. Tem várias fases na nossa vida, tem várias fases boas, tem várias fases ruins, às vezes uma seguida da outra ali e tal. Às vezes a gente tem vários motivos. Sim, para falar que tá sobrecarregada, para falar que tá exausta, mas essa mesma fase que traz isso pra gente, se o nosso diálogo interno for de gratidão, poxa, eu tenho casa,
eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho o dom da vida, eu tenho como amamentar meu filho. Ou não, eu não pude amamentar, mas eu tô com a oportunidade de cuidar. Tem um tanto de mães que quando seu filho nasce, fica lá na UTI, por qualquer motivo que seja. Não, meu filho tá aqui. Ah, ele chorou a noite inteira, mas ele tá aqui sobre os meus cuidados. Meu marido tá trabalhando muito, já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a gente sabe que essa fase vai passar. Ele tá preocupado com o nosso bem-estar, é por isso que ele trabalha tanto. Ele se dedica para nós, a nossa família. Qual que é o seu diálogo interno sobre as coisas? Como que você tem manifestado a gratidão? Porque uma mulher ingrata é uma mulher que reclama, é uma mulher murmurenta, é uma mulher que tem um monte de coisa ruim para falar o tempo inteiro. Esther não. Esther era uma mulher agradável. Mulheres agradáveis não reclamam. E não é que ela é falsa. Ai, falsa. Não. É que ela consegue enxergar o lado bom das coisas, independente da situação ruim que ela possa estar vivendo. Seja você a Esther da sua casa. Independente da fase que você está agora, você acordou, você que está me assistindo tem um celular, você tem acesso à internet, você tem uma cama quentinha para dormir daqui a pouco, você tem comida. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas você já parou para listar que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar? E isso tornar você uma mulher mais leve, mais tranquila. Quantas das vezes as minhas alunas chegam com peso, porque as coisas têm o peso que você dá para elas. Elas chegam com umas, nossa, por que isso, por que aquilo, porque eu fui criada desse jeito e por isso que eu sou assim. Ah, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo. Depois de um tempo de mentoria, de um tempo de instrução, de conteúdo, ela começa a olhar que, poxa, tem muita coisa boa acontecendo. Mesmo mediante uma separação, tem muita coisa boa ainda acontecendo. Hoje eu recebi um dos relatos na mentoria que ela falou assim, quando eu comecei a mentoria, eu estava passando por uma fase muito desafiadora do meu casamento. E eu comecei a estudar mais sobre comportamento humano, sobre psicanálise, para eu ver como que eu podia ajudar meu marido. Porque ele era o problema. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho acesso a esses conteúdos e as coisas que a Ruana vai trazendo, e as coisas que eu vou estudando por fora, mais eu percebo que o problema sou eu. Tem que ter muita coragem para assumir isso para si mesma e para as outras pessoas. Às vezes o problema da tua casa é você. E você tá reclamando de tudo. Você tá achando que o problema é outra pessoa. Você tá achando que o problema é o emprego, o problema é o marido, o problema é o emprego do marido. Tem mulher que reclama do emprego do marido. Tem mulher que reclama, tem mulher que reclama de tudo. Ah, porque meu filho só chora o dia inteiro. Ah, porque a escola é longe. Ah, porque... E o que você faz dentro da condição que você vive? Como que você lida com essas condições? Aprenda a ser uma mulher grata, para você se tornar mais leve, para você não dar peso para aquilo que não precisa ter peso. E assim, não ser pesada. Sabe aquela pessoa que você encontra e fala assim, e aí, tudo bem? Ah, podia estar melhor, porque não sei o que, nossa, tá difícil, né, as coisas, tá tudo tão caro no supermercado. Já conversou com uma pessoa assim? Eu já. Eu, inclusive, já fui essa mulher. Nossa, tá tudo tão caro no mercado, menina. Ó, ter filho é coisa boa, mas dá um trabalho. Ter filho é bom, mas dá um trabalho. Seu marido, não, ele tá lá, aquele abençoado. Abençoado é já no nível bom, né? Falando quando você já aprende o poder das palavras. Não tá fazendo ainda as coisas do jeito que eu queria, tem muita coisa ainda pra mudar. Ele se converteu, mas ainda não tá resolvido tal coisa. Ele ainda tá muito resistente naquilo. Ei! Tira sua lente da parte ruim e foca naquilo de bom. Porque tudo aquilo que você foca expande, tudo aquilo que você mede cresce. Se você fica falando muito das coisas ruins, elas vão crescer cada vez mais. Então, quanto mais você fala das coisas boas, menor ficam as coisas ruins, menos importância, menos pesado é. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Queria saber no comentário aqui, nos comentários de vocês, se tá fazendo sentido o que eu tô falando.
Se alguém aí já teve alguma luz, algum start. Continuando. Esther fez conforme Mordecai havia mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça, da sua origem e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Aqui é o seguinte. Esther recebeu instrução. A instrução de não falar que ela era judia. Esther continuou obedecendo a instrução que ela recebeu do seu primo, que cuidou dela, mesmo depois que ela já tinha caído nas graças do eunuco, que ela já estava sendo favorecida, que ela já estava recebendo os tratamentos reais, ela já estava sendo tratada como rainha. Porque o versículo antes fala, arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ou seja, ela já estava sendo favorecida e tendo uma vida de rainha. Ela já tinha percebido que ela estava à frente das demais. Que ela tinha capacidade de fato, se tornar rainha. Talvez naquele momento ela começou a aceitar. Eu posso ser sim a rainha. Talvez seja esse o meu destino. Eu tenho, entre as outras meninas, quando ela viu as outras meninas mais tímidas, mais que não chamavam atenção, ela falou, opa, existe algo diferente aqui que eu posso contribuir. Talvez ela sabia ler e escrever e as outras não. Talvez ela sabia falar, se comunicar, as outras não. Então ela percebeu, certamente a Esther percebeu que ali ela já estava à frente. Mas ela continuou obedecendo a instrução do seu tio, do seu primo, Mordecai, seu mentor. A importância de você ter mentores na sua vida. Eu falei na live passada e eu volto a falar nessa. É muito importante você ter mentores na sua vida. Quem são esses mentores, Juana? São pessoas que têm sabedoria para aconselhar. Pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser Tiago Brunet, Pablo Marçal, Camila Vieira, Thalita Pereira, Viviane Martinelli, pode ser a Ruana Carneiro, pode ser. Escolham pessoas que vivem a vida que você quer viver, que têm os resultados que você quer ter. E não a sua amiga para te dar conselho. Aquela sua amiga que tá solteira, ou que tá no terceiro casamento, ou que tá separada, ou que tá cheia de problema na vida dela, aí você chega nela e fala assim, ai amiga, nossa, meu marido não tá, eu tô achando ele tão estranho. Aí a sua amiga, mas você tá feliz? Eu não tô feliz não. Então separa, você nasceu pra ser feliz. Quem é que tem uma amiga que daria esse conselho? Eu tinha. Eu não tenho mais amigas que me dariam esse conselho, mas eu já tive. E eu nunca fui essa amiga. Isso é uma certeza que eu dou. Nunca fui essa amiga. Então separa. Não tá feliz, separa. Por quê? Porque o critério para casamento nunca foi estar feliz. Casamento não vem para fazer pra gente ser feliz. Casamento vem para nos moldar, nos transformar. É a melhor e maior via de santificação que você pode ter. É a sua família, a começar do seu casamento e terminando na sua maternidade. Casamento é a sua família, é a sua melhor via de santificação. O que significa, Juana? Jesus nos convida a sermos santos. Santos, ele chamou para que sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. Está na palavra. Se ele nos convida a sermos santos, é porque é possível sermos santos. E santidade não significa sem pecado. Significa que você está separada do mundo em prol de viver uma vida devota ao reino, aos céus. Isso é ser santo, tá? As pessoas confundem muito. Santo, acha que a pessoa santa é uma pessoa sem pecados. Não é. Não é. Eu já ouvi muita gente falando, santo só Jesus. Não. De forma alguma. Inclusive, eu aprendi que na Igreja Católica existe todo um ritual um protocolo
para santificar alguém. O que é o santo? Vamos lá. São Paulo, São João, São José, São Pedro, todos esses que são santos para a Igreja Católica, na verdade, os primeiros santos são os discípulos. São Pedro é o apóstolo Pedro, discípulo Pedro. Pedro, sobre mim edificarás, sobre essa pedra edificará a minha igreja. Santo. Por que santo? Porque a partir da morte de Jesus, ele separou a vida dele para cumprir o ID. Isso tornou ele santo. Ele é separado. Aí vieram os outros santos, Santa Teresinha, São Pio, eu não sei muito sobre os santos. Mas tem várias pessoas que sim, viveram uma vida separadas para Deus. Abriram mão até de constituir família para Deus. Santa Teresinha era casada, trabalhava e foi considerada uma santa porque ela teve uma vida toda reta para Deus. É possível sim sermos santos. E o santo, ele erra e peca todo dia, mas ele se arrepende. Tal como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, para mim é um exemplo melhor. Se Davi viesse depois de Jesus, ele também seria um santo. Porque mesmo tendo errado como ele errou, e foram erros muito graves que Davi teve, foram erros muito sérios, mas ele se arrependia genuinamente e não voltava a cometer o mesmo erro. É isso que faz a diferença. Não é sobre o erro que você vem errando até agora. É quando você toma consciência desse erro, você não volta a fazer. É sobre arrepender-se genuinamente e converter-se genuinamente. O que é um ato de conversão? É você mudar a rota da vida mundana, da mentalidade do mundo e se converter a Jesus. É você saber que você é miserável, pecadora e que sozinha você não dá conta. Então, para isso, você se agarra a Jesus Cristo. Você implora pela presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa disso para se manter de pé. Mas você separa a sua vida para Jesus, para Deus, para o reino. Você cria seus filhos na mentalidade do reino e não na mentalidade do mundo. Você tem uma dinâmica no seu casamento de mentalidade do reino e não na mentalidade do mundo. Essa é a diferença. Por que eu comecei a falar disso mesmo? Tá. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a respeito da raça dos seus parentes. Ela soube a importância de preservar as palavras, de falar só o necessário, só quando precisar, de ocultar quando é preciso ocultar, saber o que dizer. Tem um monte de gente perdendo bênção porque sai falando pra todo mundo um monte de coisa que não precisa. Eu já falei isso, eu não lembro em qual live, mas quando eu e o Gustavo nos reconciliamos, eu comecei a postar menos coisas da nossa vida na internet. Eu não falei nada sobre o nosso casamento até o dia do nosso casamento. Eu não falei nada sobre a minha gravidez até a minha gravidez já ter avançado. Eu não falei nada sobre a mudança de casa até a gente mudar de casa. Eu não falei nada da gente mudar de país até a gente estar aqui instalados. Porque tem muita gente contando muita coisa para quem não vai participar do processo. E às vezes a gente nem sabe, mas essas pessoas podem prejudicar o nosso processo. Às vezes a gente vai compartilhar com a nossa amiga uma coisa que a gente quer fazer e a nossa amiga vem toda amargurada, ferida, ressentida. Ai, não, amiga, não faz isso não. Ai, não volta com ele não, porque ele vai fazer tudo de novo. Quem te garante que ele não vai fazer tudo de novo? Quem te garante que ele não vai te trair de novo? Mentalidade do mundo no nosso casamento é essa. Ah, fez uma vez, vai fazer sempre. A gente precisa aprender a perdoar como Jesus nos perdoa. Mentalidade do reino. A gente precisa acessar a mentalidade do reino. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. 1 ano. Não era assim,
Hoje a gente tá na geração fast food. A gente aperta no botão, chega o carro, o Uber. A gente aperta no botão, chega a comida na nossa casa, o iFood. A gente aperta, a gente liga o celular e tem acesso, e fica ali, ó, rolando a tela, e tem acesso a um monte de coisa. A um monte de informação para encher a nossa cabeça. A gente não consegue parar para assistir uma live. Porque tem um monte de pequenos vídeos que a gente... Ah, não, eu já tinha visto o corte e tal. Eu já tô bem servida. Eu já tinha visto. Ah, não, eu vou esperar os cortes. Não precisa assistir essa palestra toda, não. Vou esperar os cortes dela. A gente tem tido dificuldade de se submeter a processos. E aqui a gente fala de um processo de 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no outro resto do ano, nos outros 6 meses, outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir para o harém até o palácio, cada moça tinha direito de levar tudo o que quisesse. Vamos lá. Um tratamento de 1 ano. Ou seja, ela ia passar 1 ano sem saber se ia ser escolhida, sem saber se era ela mesma. Nesse 1 ano ela precisava se manter, sem contar que ela era judia, sem deixar ninguém descobrir. E 1 ano. 1 ano. Vamos pensar quantas coisas podem acontecer em 1 ano. Às vezes a gente quer colher os resultados de coisas que a gente começou a fazer hoje. Ah, eu comecei a fazer isso agora e eu quero colher isso agora mesmo. Porque a nossa ansiedade não permite que a gente espere o tempo necessário do processo. E eu falo muito isso. Eu falo muito isso dentro da mentoria. Ah, Juana, eu tô um pouco na dúvida se é para agora, se é depois, o quanto eu tenho que esperar. Espere o tempo que for necessário. Ah, Juana, nossa, mas eu tenho tratado ele bem, mas ele continua sendo grosso. Espera, dá o tempo para ele. Ah, Juana, eu tenho servido, mas ele não me serve de volta. Espere, persevere, faz o que é certo porque é certo, não porque você espera reconhecimento daquilo. Ah, Juana, eu tenho agido, eu tenho sido tranquila em falar com ele, mas ele tá me fazendo de trouxa. Trouxa é a mentalidade do mundo. Na mentalidade do reino, você tá dando a outra face. Você tem agido com mansidão. Você tem tido sabedoria. A gente precisa aprender a se submeter aos processos. A um processo de lapidação, um processo de moldagem. Processos são importantes porque nada resiste. Nada. Não existe nenhum resultado que resiste à permanência, à constância. A permanência no processo. Às vezes a gente não tem a nossa bênção porque a gente não quis passar pelo processo. Ali não tinha como ela pular esse processo de 1 ano. Nesse 1 ano ela estava recebendo tudo que ela precisava para ser rainha. Quanto tempo tem durado o seu processo? E muitas vezes o nosso processo demora muito mais do que precisava porque a gente não está aprendendo com ele. A gente só está passando por ele. Quando você está no processo, das duas, uma. Ou o processo vai te atropelar, você vai passar por ele, ele vai passar em cima de você, e você provavelmente vai continuar vivendo ele, e ele vai te cansar, ele vai te deixar esgotada, você vai se sentir cansada, remando contra a maré, parece que você não vai sair do lugar. Ou você vai entender, ou você vai fazer como eu fiz no meu processo. Meu Deus, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Meu Deus, o que essa lição tem para me ensinar? Me mostra, me dá sensibilidade. Espírito Santo, me dá sensibilidade para eu entender o que eu preciso aprender nesse momento. Eu preciso sair dessa fase. Eu não quero pular essa fase, eu quero acelerar. Eu quero acelerar esse processo. Como que eu posso acelerar isso? Espírito Santo, o que eu ainda não aprendi? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? Para eu passar por esse processo na vitória. Do jeito que Deus quis. Do jeito que Deus quer de mim. O que eu preciso aprender?
Quem eu preciso ser para ir para o próximo nível, para estar na próxima etapa, na próxima fase. A gente vai desistir dos processos muito rápido. A nossa ansiedade. Ai, nossa, eu tô ansiosa, não sei quando é que ele vai voltar para casa, se ele vai voltar para casa, não sei se meu marido vai mudar, não sei se... Calma. Enquanto as coisas não estão acontecendo de acordo com o que você quer, aproveita para se enxergar, para olhar para dentro, para fazer aquilo que está no seu controle. Se preocupe apenas com aquilo que está no seu controle. Faça tão somente a sua parte. Porque aquilo que não está no seu controle, aquilo que não faz parte do que é a sua parte, isso é com Deus. Às vezes a gente fica ali querendo adiantar, antecipar, dar um jeitinho, ajudar Deus, fazer com a força do nosso braço para ver se vai logo, se rompe logo. E quanto mais a gente tenta, mais longe a gente fica do resultado. Eu falo porque tem mulheres que... Olha, até recebi aqui só consegui descobrir que o processo era para minha transformação depois da mentoria. Essa moça que falou isso aqui, a Karina, ela tem 10 meses que ela tá no processo de separação. Tem 10 meses que ela se separou. Tinha 8 meses quando ela conversou comigo pela primeira vez. E tava assim, muito inconstante. Eles estavam passando briga, semana sim, outra não. Ela estava ainda achando que precisava ser quem ela não tinha que ser para ter ele de volta. E aí ela falou aqui, agora tem sido mais leve. Por quê? Porque agora ela entendeu quem ela precisa ser, a postura que ela precisa adotar. E não é pela força do braço dela. Ela se transforma, ela se molda e o ambiente reage, responde. E não adianta ter pressa. Não sei se eu consigo esperar. Não sei se eu consigo perdoar. Eu não sei se eu sou capaz de esquecer o que ele me fez. Não, você não é capaz de esquecer não, porque você não tem amnésia, você é uma mulher saudável. Não é sobre esquecer o que foi feito, a dor que foi causada, que foi gerada. Não é sobre resetar os erros que você cometeu. Não. É sobre saber como agir apesar do erro. Depois que a bagaça toda acontece. Depois que a crise é instalada. O processo vem para isso, para não fazer você cometer os mesmos erros no próximo nível. Deus te coloca no deserto, Deus te coloca separada. Não porque Ele tem um plano para você, mas porque você causou aquilo. Você, muitas das vezes, Esther não teve chances, mas muitas vezes os processos que nós vivemos nos dias atuais, nós mesmos nos colocamos nesse movimento. Geralmente os nossos processos são consequências das nossas falhas. Seja sincera e honesta com você mesma. Seja muito sincera e honesta em olhar para dentro e saber que você tem uma parcela de responsabilidade gigantesca no resultado do seu casamento. Você tem. Pro bem ou pro mal você tem. Pelo sim ou pelo não, pelo que você tem vivido hoje. E aí uma coisa que eu falei essa semana na mentoria, uma das meninas falou assim, nossa, mas eu sei que, eu entendi que o erro todo foi meu. Eu entendi que eu fui responsável pela separação, pelo divórcio do meu casamento. Aí eu falei, que bom. A parte boa, a boa notícia é que a partir de agora você começa a plantar novas sementes. E que no tempo certo você vai colher novos resultados. Então tá tudo certo, tá tudo dentro do fluxo. O que você vive hoje, exatamente até agora, é resultado do que você vem plantando há anos. Seja negligência, seja omissão, seja sabedoria, seja desenvolver suas virtudes. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu posso te garantir que o que você está tendo de resultado na sua vida hoje, profissional, financeira, familiar, maternidade, tudo que você está vivendo hoje é resultado de tudo que você vem plantando ao longo desses anos. A boa notícia, caso você não esteja colhendo coisas boas, é que se você começar a plantar agora coisas novas, desenvolver virtudes, buscar sabedoria, se expor ao processo de mudança, reconhecer seus erros e não voltar a errar,
aprender coisas novas sobre você, aprender como perdoar, aprender a se perdoar, aprender a se comunicar. Às vezes você ama aquele homem, mas você não sabe falar. Eu tenho uma aluna que o marido dela falou: qualquer mulher na rua me quer mais do que você. Porque ela, apesar de amar o marido dela, ela não sabia falar isso. Até pouco tempo atrás. Porque hoje ela também falou: eu nunca tinha olhado pro meu marido como eu tenho olhado agora. E assim, observado ele. Eu nunca tinha observado as necessidades dele. Sempre era eu. Eu sempre ficava cobrando, pedindo, querendo. Sanguessuga emocional. Era isso que ela era, uma sanguessuga emocional. Sem saber, sem ser por mal. Ela nem percebia que estava sendo assim. Por falta de conhecimento, por falta de consciência. Agora que ela tem entendido como as coisas funcionam, dentro de um processo de olhar para dentro, ela começou a enxergar ele e atender às necessidades emocionais dele. Ela falou: pela primeira vez eu tô enxergando o meu marido. Pela primeira vez eu entendi que é importante eu acordar junto com ele para preparar o café da manhã para ele trabalhar, porque senão ele vai trabalhar sem comer. Vai comer na rua qualquer coisa, besteira. Você entende a importância disso? Isso é processo. É se expor ao processo. A gente só quer o resultado rápido, o resultado fácil. Somos a geração com maior facilidades do mundo, de toda uma história, e a geração mais ansiosa, mais depressiva, mais suicida que tem. Por quê? Estamos fragilizadas emocionalmente, estamos vulneráveis, estamos com um nível de consciência muito raso, muito baixo a respeito de nós mesmas. Porque a gente quer tudo rápido. A gente está sempre acelerada, ouvindo todos os áudios em 2x. Minha mãe e a pílula de sabedoria dela. Ela falou: se você começar a regar agora, amanhã já não estará mais tão seco. Se permita. O tempo vai passar de qualquer jeito. É aquela história de fazer atividade física. Eu queria fazer atividade física, mas como eu não tenho as condições de fazer 1 hora de academia, eu nem faço. Não, minha filha. 5 minutos, você faz 3 séries de agachamento. Se você fizer todo dia 3 séries de agachamento, em 1 ano, você vai estar muito melhor do que se você não tivesse feito nada. Entende? A gente está muito extremista. Ou a gente tem tudo perfeito, tudo. Não, tem que estar tudo maravilhoso para eu poder começar a estudar, para eu começar em investir numa mentoria, pagar um curso, fazer alguma coisa diferente. Não, porque quando o ano virar, aí eu vou pensar nisso. Não, se você começar a regar hoje, amanhã já não vai estar mais tão seco. Não precisa esperar a segunda-feira, não precisa esperar o ano que vem, não precisa esperar a virada do mês. Até porque você já tem contado essa historinha, essa mentira pra você há muitos anos. Começa com o que você tem. Do jeito que você está. O tempo vai passar de qualquer jeito. Se eu tivesse esperado o ano que vem para começar a fazer essas lives semanais, não, porque ano que vem o Miguel já vai estar com 5, 6 meses, e aí eu já vou estar mais descansada para eu ficar acordada até de madrugada aqui, com essa diferença de fuso horário, e aí eu penso na mentoria, quando eu voltar a atender, porque eu não queria voltar a atender. Não queria mexer com isso. Eu não queria mexer com isso não, gente. Não por agora. Não, assim, de verdade, não era isso que eu tinha no meu coração para esse ano ainda não. Mas eu entendi que Deus me incomodava para eu entregar. Eu tava retendo muito. E aí comecei esse movimento. Não, então tá bom. A gente já tá o quê? Na 12ª semana, se eu não me engano. Ou 11ª. Por aí. São desde setembro até agora, desde a primeira semana de outubro. Outubro, novembro, dezembro. Estamos no 3º mês, toda quinta-feira, sem falhar, aprendendo sobre uma mulher da Bíblia. Eu não falei que eu ia ler a Bíblia inteira. Eu falei que 1 vez por semana eu ia estudar uma mulher da Bíblia. E olha quantas mulheres a gente já aprendeu. Com quantas mulheres a gente já aprendeu sobre o que fazer e o que não fazer, de acordo com a história delas. Eu não tô com o melhor cenário possível de cenário assim, na minha casa. Meu filho agora tá acordado, meu marido tá com ele.
Meu filho tá com quase 4 meses. Hoje a minha filha estava com um princípio de febre. Eu não tinha muita vontade de estar aqui, para falar a verdade, mas eu fiz um compromisso. E aí tem vezes que durante o processo você vai estar empolgada, você vai estar motivada. E isso foi uma coisa que eu passei para as meninas da mentoria. Durante o processo de alinhamento da mentoria, antes de começar o dia 1, eu fiz um alinhamento de expectativas com elas. E eu mandei para elas um conteúdo que eu fiz sobre a diferença de motivação e empolgação. Tem vezes que a gente fica esperando a motivação não, na verdade o que você está querendo é a empolgação. A motivação você na verdade até tem, você só não viu ela ainda, não enxergou ela. Você tem motivos para se exercitar, você tem motivos para ler a Bíblia, você tem motivos para fazer aquilo que você tem dia que você vai acordar sem vontade de fazer, mas tem que fazer. Essa é a sua motivação, é o porquê você faz o que você faz. Quais são seus porquês e porquês? Eu tenho motivos para estar aqui. Eu tenho responsabilidades para seguir. Eu tenho que acordar de manhã para arrumar minha filha para ir para a escola, mesmo que eu não tenha dormido direito. Eu tenho minhas responsabilidades. E às vezes a gente para no meio do processo porque a gente fica, não, hoje eu não tô com vontade de fazer. Aí como eu não tô com vontade de fazer hoje, amanhã eu já chuto o balde. É verdade ou não é verdade? Ai, meu Deus. Já tá tarde. E eu não saí do capítulo 2. Eu vou fechar o capítulo 2. E a gente vai terminar a Esther na próxima semana. Porque a melhor parte dela ainda tá por vir. Que é a parte do capítulo 4. 4 e 5. Eu vou terminar na semana que vem. Mas agora eu vou terminar o capítulo 2. Vamos lá. Cada moça tinha o direito de levar o que quisesse na hora de se encontrar com o rei. Se o rei gostasse dela, ela ia se tornar rainha. Se o rei não gostasse dela, ela podia levar tudo que ela escolheu para casa. Então era como se fosse o prêmio, né? Uma compensação. Então imagina que todas as moças estavam cheias de adornos. O máximo que elas podiam colocar. Ouro, muita joia, tudo aquilo, aquela maquiagem, aquele tanto de pulseira, que negócio assim. Eu imagino as mulheres tudo carregada de ouro, porque, se o rei não aceitasse, além dela querer impressionar o rei cheia de adornos, que é o costume da época, se o rei não aceitasse, ela estava bem servida. E aí o que acontece? Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, moça que Mordecai tinha criado. A moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Simpatia de todos. Não foi só o eunuco que entrou nas graças dela. Todos. Por quê? Porque ela era gente boa. Você tem que ser gente boa. Não. Eu tenho muita coisa para falar, mas não vou falar não. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebet, 12º mês do 7º ano do seu reinado. 7º ano do seu reinado. A história começa no capítulo 1, no 3º ano do reinado do rei Xerxes. Aqui já tinham se passado 5 anos desde o episódio, bem interessante, ó. Aqui já tinham se passado 5 anos desde o episódio da Rainha Vasti. Porque o episódio da Rainha Vasti foi no 3º ano do reinado. Eu nem tinha prestado atenção nisso, agora lendo de novo eu vi. 7º ano do reinado do rei Xerxes aconteceu que ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração do rei como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. 5 anos depois. 3, 4, 5, 6, 7. 4 anos depois. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servos. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Se você tiver sabedoria, leveza e souber conduzir as situações da sua vida, você vai ser honrada com presentes que só um rei pode te oferecer. E isso no mundo real, material e no espiritual principalmente. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas
para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Veja bem, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, ainda assim, depois de ter virado rainha, ela continuou seguindo os conselhos do seu mentor. Seguindo os conselhos de Mordecai, Esther ainda tinha dito a ninguém, não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele havia criado ela. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que os eunucos estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei que o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação, descobriu-se que era verdade o rumor, então os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro que se escrevia a história do reino. Nada é por acaso. Esther foi colocada como rainha. Seu primo também era um homem estratégico que ganhou a confiança do rei, conseguiu trazer uma informação importante que colocou ele nas crônicas. O que eram essas crônicas? Era ali o diário oficial, digamos, o diário oficial do rei, onde escrevia as coisas que aconteciam. E ali ela fez ser escrito o que o primo dela fez pelo rei. Ele conseguiu salvar a vida do rei. Ele descobriu que estavam tentando tirar a vida do rei e ela ouviu o tio dela, obedeceu o primo dela, colocou o nome do primo dela dentro das crônicas, e a gente vai entender isso depois. Mas vamos fechar aqui o capítulo de Esther, essa história do capítulo 2. Esther era uma mulher agraciada, ela tinha uma graça natural, ela tinha obediência, ela tinha simplicidade. Cadê a parte? Não, eu não. Pera lá, que eu perdi, eu pulei aqui a parte Pulei a parte que ele tá falando que todas as mulheres iam cheias de adornos, né? Esther não. Esther foi pura. Sem todo ela foi diferente, ela chamou a atenção. Se tava todo mundo indo de um jeito, ela foi de outro jeito. Era natural, era um costume que toda mulher fosse empiriquitada. Vamos colocar nos dias de hoje, para você conhecer um homem, para você chamar atenção na internet, você tem que estar com decote, você tem que fazer foto selfie com biquinho. Você tem que... O que é nos dias de hoje? O que todo mundo fazia e a forma que Esther agiu. Quando eu conheci o Gustavo, acabei de lembrar disso agora, quando eu conheci o Gustavo, foi na porta de um baile funk, gente. Eu nunca fui num baile funk na minha vida, só nesse dia. Eu fui lá pra conhecer meu marido. Meu marido também nunca tinha ido num baile funk, foi só nesse dia. Eu saí de casa pra encontrar com as minhas amigas pra sair pra dançar. Eu fazia aula de dança na época e uma vez por semana a gente saía pra dançar salsa e bachata. Mas naquele dia deu errado. E aí eu, com as minhas más companhias, eu não tinha as amigas muito certas da cabeça, acabaram, Juana, ao invés de eu voltar pra casa, já que não tinha dado certo meu plano original, elas me chamaram pra ir nesse lugar lá. E eu não gosto, eu nunca gostei. Mas como que eu tava vestida? Eu tava com uma calça flare, uma blusa de manga, um cachecol e uma bota. Fui parar num baile funk, onde as meninas estavam de micro saia, decotão, aquela maquiagem carregada, e foi assim o dia que eu conheci meu marido. Eu estava totalmente destoando do que todo mundo estava usando. E hoje é muito comum a gente encontrar nas redes sociais as mulheres tentando ser aquilo que não são para chamar a atenção de quem não precisa, de quem não deveria. Às vezes você no seu casamento
tá cheia de armaduras. Você fala mais alto que seu marido pra ele nem falar alto com você. Você tenta ser alguém que você não é, só pra você não ser atingida. A gente tá cheia de armaduras o tempo inteiro, com medo de ser atingida de alguma forma. Ou a gente tá no mundo querendo pertencer e agindo da forma que não deveria, com a mentalidade de mundo. Esther não, ao invés da lei cheia de adornos, ela resolveu ir sem nada. Imagina se isso não chama atenção. Imagina, no mundo que tá todo mundo... Eu lembro que quando eu fui fazer direito, faculdade de direito, era eu, a minha calça jeans, uma mochila e uma camiseta branca. Eu fazia direito na PUC, em Goiânia. Às 7h30 da manhã, as mulheres já estavam de salto alto, maquiadas, cabelos na chapinha, a roupa, assim, parecia que ela tava pronta pra ir pro shopping ou pra um show. E eu olhava e eu falava, caramba. Aí eu te digo o seguinte, que quanto mais você sabe quem você é, menos você precisa ter ou parecer que tem. Quanto mais você tem a sua identidade ativada e fortalecida e sabe quem você é, menos você precisa parecer e aparecer. Tá todo mundo indo de calça que marca a bunda na academia. E aí, pra você parecer com todo mundo, você também vai. Mas você nem posta isso porque você é crente, você sabe que não pode. Ah, não, mas você posta que você tá indo de cropped? Eu também ia de cropped. Mas eu ia sem nenhuma intenção, porque pra mim eu ficava suada, eu não queria camiseta, mas eu vi que eu não tava dando um bom testemunho. Mas todo mundo ia. Aí foi dessensibilizando se era certo ou se não era. A gente acaba dessensibilizando o biquíni que a gente usa em público. Qual que é a diferença de uma calcinha sutiã para um biquíni? Só o tecido. Mas se alguém te vê de calcinha sutiã, você se esconde. Se você aparecer de biquíni, tá tudo bem? Qual que é a diferença? A gente tá começando a ser dessensibilizada para o que a gente curte, pro perfil que a gente segue. Porque todo mundo faz. Ah, Juana, todo mundo faz. Qual que é o problema? Não vou pro inferno por causa disso. Como é que você tá atraindo a atenção de Jesus? O quanto você tem sido diferente das mulheres do mundo? O quanto as pessoas, suas amigas, estão olhando pra você e falando assim, ah, ela é diferente. Ela tem um brilho diferente. Ela tem um jeito de falar diferente. Enquanto tá todo mundo aqui falando mal do marido, ela tá calada. Ela não fala mal do marido dela. Vocês já repararam que a fulana não fala mal do marido dela nunca? Parece que o marido dela tá perfeito. Você senta na roda, tá todo mundo falando mal do seu marido, dos maridos, aí você acha o quê? Que tem que falar mal também. Você senta numa roda em que as amigas estão todas reclamando da maternidade, como é exaustiva, aí você vai reclamar também. Cuidado. Cuidado com isso. Porque são essas coisas que constroem seus diálogos internos. A Esther chamou a atenção do rei porque ela foi diferente. Ela fez diferente, ela se comportou diferente, dentro daquilo que ela acreditava ser o certo. Quem você tem sido? Como você tem se comportado? Será que você está agindo de acordo com o que todo mundo faz? Achando que precisa do decote? Que precisa dos adornos? Eu e os meus procedimentos estéticos. Tive uma época que eu estava viciada em procedimento estético. Minha mãe sempre falava, Juana, você não precisa disso. Juana, você é linda naturalmente. Eu, mãe, eu preciso, eu gosto, eu quero. Quanto mais a gente sabe quem nós somos, menos a gente precisa das coisas. Menos a gente tem necessidade das coisas. Não quer dizer que a gente não vai ter acesso, que eu não amo a minha lente de contato. Porque o meu sorriso depois das lentes, eu adoro. Não é sobre você não fazer essas coisas, mas é sobre os motivos pelos quais você faz. Será que você não tá fazendo porque todo mundo faz? As minhas lentes, eu tinha o sonho de colocar a lente antes de saber que existia esse procedimento. Eu já tinha o sonho. Quando eu descobri que existiam as lentes de contato, eu falei, era isso. Aí demorou pra eu poder pagar, pra eu poder ter acesso, né? Mas foi um sonho que eu realizei. Mas às vezes a gente quer fazer várias coisas porque tá todo mundo fazendo, sem olhar pra dentro e pensar, eu preciso mesmo disso? Eu preciso? Por que eu tenho que trocar meu celular se meu celular ainda tá funcionando? Só porque tá todo mundo trocando de celular? Tá todo mundo trocando de iPhone, aí eu tenho que trocar também? Por quê? Por que eu tô seguindo esse perfil? Por que eu sei que
a fulana separou do ciclano? Por que eu tenho que ter essa informação? Porque tá todo mundo falando disso. Ah, tá. Ah, então tá bom. Ah, tá todo mundo fazendo? Ah, então tá bom. Ah, essa calça que vende na Shein, que marca a bunda, é a calça da moda? Ah, então tá bom. Ah, tá todo mundo usando cropped? Ah, então tá bom. Tá todo mundo fazendo selfie? Tá todo mundo fazendo dancinha no TikTok? Eu vou fazer também, não tem problema. Tá todo mundo fazendo. Ah, então tá bom. Vou fazer também. O que você tem feito na sua vida? Porque você tá sendo levada de acordo com a maré, com a manada, sem nem você parar pra pensar se realmente isso faz sentido. Eu teria muitas coisas mais pra falar. Eu falo muito, gente. E aí eu tô aqui me podando, me polindo. Mas não tente ser aquilo que você não é. Não tente ser aquilo que você não é. Não se vista naquilo que não te cabe. Não se coloque em lugares que você precisa agir diferente dos seus princípios só pra você pertencer àquele local. Eu já tive muito esse problema do pertencimento. Eu queria pertencer a grupos, então eu começava a agir como esses grupos agiam, mesmo que isso não fizesse parte da minha essência. E eu comecei a fazer coisas que aquelas pessoas faziam só porque eu queria pertencer àquela tribo, sabe? Porque a minha identidade não estava ativada. Fale somente o necessário. A sabedoria habita no silêncio. Provérbios 10, 19. Quanto menos a gente falar, menos vamos errar. E isso serve para tudo. Essa é uma habilidade que eu estou desenvolvendo, uma virtude que eu estou desenvolvendo, é do silêncio, é do falar quando eu sei que eu vou edificar. Porque eu tenho mania de falar muito, de sempre dar a minha opinião, de sempre trazer o que eu acho sobre aquele ponto de vista. E não tá nisso. A sabedoria não tá nisso. A sabedoria tá em abrir a sua boca quando for solicitada. Você não tem que dar sua opinião sobre tudo, você não tem que falar o tempo inteiro. E aí, o resto vai ficar pra semana que vem. O fechamento vai ficar pra semana que vem. Que a gente vai falar do jejum. De como faz um jejum, do poder do jejum. E eu vou contar alguns testemunhos que eu tenho de alunas e meus. Eu tenho muitos testemunhos poderosíssimos. De formas diferentes de fazer jejum. E eu quero te convidar para estar aqui na live da semana que vem. Pra gente fazer o fechamento do livro de Esther. Dessa vez a gente focou no processo, no que a gente faz durante o processo. Tenha excelência ao passar pelo processo. Entenda cada dia não como mais um dia de sofrimento, mais um dia de luta, não. Foi menos um dia, aquele dia que passou foi menos um dia. Agora é um dia que você vai aprender mais. Dê o peso certo para as coisas. Cada coisa tem o seu peso. E as coisas vão ter o peso que você dá para elas. E é durante o processo que você define o peso que as coisas têm na sua vida. Gratidão para você olhar, simplicidade, humildade, para reconhecer que sozinha você não vai para canto nenhum, você não faz nada. Deus, mentores, ambiência, escolha as mesas que você senta, seja intencional com as amigas que você tem, com as amizades que você tem, os perfis das redes sociais que você segue. Seja muito intencional nisso. Respeite o seu processo. Tenha sabedoria para lidar com as pessoas. Seja agradável. Não porque você quer agradar todo mundo, mas porque ser agradável te torna uma pessoa leve. Você só consegue ser agradável se você for leve. Ser agradável é o resultado de ser uma pessoa bem resolvida consigo mesma. As pessoas amarguradas que despejam seus problemas, suas frustrações na internet, que só sabem reclamar, essas pessoas não estão bem resolvidas. É um sinal claro que elas não estão bem resolvidas. Então, seja uma pessoa bem resolvida. Tá bom? Quem tá comigo aqui até o final, pude contribuir com a sua vida de alguma forma, queria que você deixasse aqui o seu comentário, falasse da onde você tá falando, em que cidade você tá nesse momento, e se tem alguma coisa que você ouviu, que fez sentido, você quer falar alguma coisa. Débora, Karina, Keren,
Gersoneide, Débora, minha mãe, Wilker, muito obrigada pela presença de vocês. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Entender que somos fortes nele é a chave da nossa sabedoria. É isso mesmo, Débora. É isso mesmo. A Kedma disse que nunca foi essa amiga que dá conselho para você se separar. Glória a Deus pela sua vida, Kedma. E é isso. Quero encerrar por aqui essa live de hoje e dizer que eu estou muito feliz e satisfeita com esse processo de lapidação pelo qual eu estou sendo exposta durante os estudos semanais que a gente vem fazendo. Eu sinto que eu tenho sido fortemente edificada por cada estudo que eu faço na Bíblia faz um boom na minha mente e eu fico super animada para vir compartilhar isso com vocês. Espero que eu consiga transmitir para vocês a forma que eu consigo trazer esse estudo. E mais alguém quer falar alguma coisa? Não, senão eu vou desligar. Agradeço a presença de cada um que tá aqui. Vocês estão me deixando falando sozinha. Ai, deixa eu... Alguém vai me dar um tchau? Ninguém vai falar comigo? Ah. Estou com um delay aqui. O que eu vejo do que eu tô aqui ao vivo demora muito. Ó, agora que chegou aqui pra mim, excelente live, estou trabalhando e ouvindo. Isso aí, gente. Isso aí, o importante é ouvir e receber a mensagem. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a todas vocês que confiaram em mim para que eu pudesse participar do processo de lapidação de vocês. Eu estou aqui para isso. Eu tenho me capacitado a cada dia que passa para eu poder trazer com mais assertividade cada direção, cada instrução que eu trago para as minhas alunas. E Deus é muito bom o tempo todo ele é bom. Independente da fase que você está passando agora, essa é a fase que você precisa passar. Esse é o processo que você precisa passar para ir para o próximo nível, para ir para a próxima etapa. E a próxima etapa vai te mostrar que cada coisa que você viveu até agora, até o momento, ela foi te moldando. Tudo que você está vivendo está te moldando para o seu próximo nível. Confia nesse processo. Passe por ele com excelência. Não deixe só esse processo passar por você. Passe pelo processo. Se exponha ao processo. A aprender o que esse processo tem para te ensinar. Eu acho que de tudo que eu falei, essa é a lição que você tem que levar para sua vida hoje. Tá bom? Hoje é dia de ouvir e pôr em prática. Sendo mais edificada a cada dia com suas palavras. Até semana que vem. Até semana que vem. Amém? Um final de semana abençoado a todos e um beijo. Tô indo!